Baruch Hashem, Shavuot. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 3. Epístolas aos Hebreus, capítulo 3. O versículo é o 7 a 11. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus. Sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso, desgostei-me desta geração. E disse, o coração deles está sempre se desviando. Não entenderam como ajo. Na minha ira, jurei que não entrarão no meu descanso. Amém? Nós vamos ampliar mais essa palavra. Essa aqui é só uma introdução. Irmãos, essa palavra, na verdade, ela é um complemento da paraxá dessa manhã, né? É um complemento, e ela inclusive está na lista da Brit Hadashah de hoje, dos textos messiânicos, né? E a palavra de Deus está dizendo aqui que se hoje, se ouvirmos a voz de Deus, olha só como é complexo nós compreendermos, entrarmos no plano de Deus. Primeiro, a palavra de Deus diz, olha, hoje. Isso quer dizer, não deixa para amanhã. Tem algo a ser mudado? Muda hoje. Amanhã eu mudo. O mês que vem. Quando eu casar, quando eu for para a faculdade, quando eu comprar casa. Não. É hoje. Por que eu não falo ontem? Porque o ontem já passou. Tudo que está para trás, não tem como a gente... E Deus não veja bem, Deus, ele instituiu um templo, um modo de adoração. Ele não instituiu um museu para a gente ficar lembrando, remoendo o passado. Não importa o que passou, o que importa é o hoje. E a palavra de Deus está dizendo, hoje, esta é a nossa oportunidade. Quantos hoje não tiveram a oportunidade de acordar? Mas nós tivemos. Estamos aqui. Então é hoje, é agora. E a palavra de Deus diz, hoje, porque tem muita gente que não ouve a palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia, mas não ouve a palavra. Tem gente que assiste um culto, mas não ouve a palavra. Porque ouvir não é escutar. Escutar, você escuta um barulho. Ouvir, dar ouvidos, é entender a mensagem. Então a palavra diz, olha só, hoje, se nós formos os sortudos que vão ouvir a palavra de Deus, se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós não nos basta só ouvir, nós temos algo a mais a fazer. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, não devemos endurecer o coração. Esse endurecer o coração, nós já tivemos a oportunidade de trazer a palavra aqui. E eu vou só dar uma pincelada sobre isso. O que é coração duro? Faraó teve o coração endurecido. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Foi Faraó mesmo? Quem foi? Tem essa discussão aí. Mas veja bem, o coração duro não é que a palavra de Deus é muito clara. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Antes que ele se arrependa e mude os seus caminhos. Essa é a vontade de Deus.
Agora, o que nós não podemos esquecer de Faraó? Faraó, ele mandou para a morte muitos bebezinhos de colo. O que ele fez era muito, muito, muito grave. Eu não vou dizer que é por isso, não posso bater o martelo sobre isso. Mas ele fez tanta maldade que parece que não cabia mais arrependimento para ele. Mas não vamos entrar nessa questão. A questão é, por que o coração duro de Faraó? Deus usou uma linguagem que eles conheciam naquele momento. O Faraó, ele tinha um conceito religioso que quando ele morresse, ele ia para um ciclo de salvação. Eles têm, até hoje, tem nos museus lá, o mapa, né? É o livro da morte. Eles têm lá, quem tinha mais dinheiro está mais colorido, mais detalhado. Era caríssimo. Então, em vida, eles encomendavam o livro da morte. Um artista fazia todos os passos, olha, cada passo que ele ia ter quando ele morresse. E um dos passos era que o coração dele ia ser pesado numa balança com a pena de Anat. E aí o que ia acontecer? Ia colocar a pena, e não é o peso, é a intenção nesse caso. Uma pena e o coração do faraó seria, ou de qualquer pessoa, seria colocado na balança. E ali o coração ia ser questionado. Você roubou? Aí sim, ele vai pesando, né? Ou se ele tentasse mentir, não tinha jeito, na cultura deles. Então, os feitos dele não poderiam pesar mais do que a pena da falsa deusa deles lá. E o que o faraó encontrou para fazer uma forma de burlar isso? Um feiticeiro deu a ideia para eles, olha, tem um feitiço que nós podemos fazer para você ser salvo, porque uma pessoa comum não pecar de acordo com os princípios egípcios, eu creio que não era muito difícil. Mas para um faraó que tinha todo o poder na mão, era mais difícil, né? Ele podia fazer qualquer coisa, mas tinha os pecados que ele queria ocultar. E o que que eles então fizeram o quê? Eles pegaram o escaravelho, porque o escaravelho é uma forma de representação do Deus Ra, tá? Esse é outro assunto, também já falamos sobre isso. Então eles pegaram o escaravelho e eles reconheciam aquele como Deus Sol. E eles faziam um escaravelho de pedra, esculpido em pedra, e escrevia um feitiço embaixo, que esse feitiço, quando ele chegasse naquele ponto, quem ia lá, a Anat, na hora de pesar, ia ser enganada, ela não ia perceber que o coração do faraó foi trocado por um escaravelho de pedra. E aí, o escaravelho não tem boca, né? A pedra fala, você roubou? Então, ele nunca ia ser mais pesado do que a pena. Essa era a ideia. Resumindo a história, eles encontraram, o endurecer o coração Faraó encomendava, eu faço o que eu quero na minha vida, quando eu estou em vida, mas eu já me preparei para o mundo vindouro. Quando eu morrer, já está contratado um coração de pedra que vai enganar os deuses e eu vou ser salvo, vou ter a vida eterna. Era essa a ideia de coração duro. E agora, Deus quando tira lá o povo do Egito, eles vêm do Egito com muitos linguajares daquela maneira, de como falavam no Egito, e Deus muitas vezes fala de uma forma que eles conheciam. Por isso, quando fala sobre Moisés, né? Pode divorciar, por exemplo? Não. Mas Moisés deu carta de divórcio, e Yeshua diz, por causa do coração duro. Quer dizer que eu tenho um coração duro? Eu posso fazer? Não. Ele estava fazendo uma menção do quê? O coração duro do homem, porque o homem acha que ele pode enganar a Deus. Ele acha que ele pode dar um jeitinho e nada vai acontecer na vida espiritual dele. A gente acha que a gente pode, está escrito aqui, mas eu vou fazer diferente, porque eu creio, porque eu vou na fé, porque a pessoa quer se enganar. Então, endurecer o coração é uma forma de nós querermos enganar a Deus. Porque se eu estou resolvido que eu não vou servir a palavra de Deus, eu não vou cumprir, o que eu estou fazendo numa igreja ou numa sinagoga?
Se você já vai bater de frente, vai ser contra aquilo que a Escritura Sagrada diz que é para fazer, é melhor não estar dentro, estar em outro lugar. Não, eu vou, mas vai dar tudo certo. Isso chama-se endurecer o coração. Quando nós insistimos em fazer algo que a palavra de Deus diz para nós não fazermos, nós estamos endurecendo o coração. Isso serve para mim, eu acho que talvez para algum de nós. Amém? Então, a palavra está dizendo, se nós ouvirmos a voz, se nós ouvirmos, se nós resolvermos, como que nós vamos ouvir a palavra de Deus? Se eu for numa discoteca, eu vou ouvir a palavra de Deus? Não. Se eu for num bar? Não. Se eu for num cabeleireiro? Provavelmente não. Vou ouvir mais fofoca, eu imagino. Mas e se eu for na igreja? Na igreja eu vou. Então, se eu já fui para a igreja, por que não aproveitar o que eu vou ouvir na igreja? Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, não endurece o coração. Não endurece o coração com doutrinas falsas, com doutrinas de homens, com invenção. Isso começa ali no capítulo 3, entre aspas, né? A coisa já vem desenvolvendo ali faz tempo. Mas vamos lá para o capítulo, do versículo 1 do capítulo 3. Portanto, irmãos, irmãos separados por Deus. Olha só, com quem que Paulo está falando aqui? Irmãos separados por Deus, que partilham o chamado celestial. Pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Deus e Kohen Gadol. Ele foi fiel a Deus, que o havia constituído, como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Aqui Paulo está falando que que Yeshua, ele foi fiel a Deus como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. Ele foi fiel como havia constituído, como foi Moisés. Moisés foi fiel também. E aí, Paulo acrescenta, Yeshua, porém, merece mais honra do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus construiu todas as coisas. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus, e Deus construiu a mim, construiu a você, e Ele nos colocou numa condição que nós podemos todas as coisas dentro da palavra de Deus. Nós podemos suportar tudo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer, não há nada pesado demais. Aquele que construiu a casa, ele sabe os limites da casa. Ele sabe até onde nós podemos. Cabe a nós não tentarmos a Deus, como nós já vamos entrar novamente. Aí ele diz, Moisés foi fiel na casa de Deus, como servo dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornaria públicas. Moisés deu testemunho de coisas que mais tarde seriam públicas, ou seja, até o momento de Moisés, muitas das coisas que ele disse ainda não era público, ainda não era revelado. Quando Yeshua vem, fala, ele veio trazer as boas novas, está aqui, boas novas anunciadas por Moisés, mas que estavam escondidas. Entretanto, o Messias, como filho fiel, foi fiel sobre a casa de Deus. E nós somos essa casa pertencentes a Ele. Contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas na esperança que temos. Nós temos uma esperança de que Deus vai nos resgatar, que Deus vai nos transformar, que Deus vai nos fazer viver uma vida sem dores, sem mágoas, sem ressentimentos, sem doença.
Essa é a nossa esperança. E nós estamos certos em esperar isso. Porém, nós temos que esperar isso de acordo com essa esperança. Deus tem uma vida maravilhosa para nós no futuro, e nós, às vezes, por causa de uma pedra, por causa de um tropeção, nos escandalizamos, duvidamos. Não. Se eu estou tropeçando agora, é porque tem pedras no caminho, mas eu tenho que lembrar, tem uma vida que não vai haver tropeço para nós. Então, diz assim a palavra, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas na confiança que temos. Aí nós entramos no versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus. Muitas vezes eu li essa palavra, e na leitura da palavra, eu entendia que essa rebelião teria ocorrido quando construíram o bezerro de ouro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre tive essa impressão. Mas, hoje, né? Ontem eu estava lendo a Paraxá, e a Paraxá ela indica, né? Ela indica essa leitura. E aí que eu vi realmente que, apesar do bezerro de ouro ter sido um erro grande, um erro, um vexame para Israel, apesar disso, a grande rebelião não foi aquela. Eles erraram como nós teríamos errado. Eles erraram com aquele bezerro de ouro. Eles erraram chamando de Deus algo construído pelos homens. Isso foi realmente uma ofensa contra Deus. E Deus perdoa nossas ofensas. Mas a rebelião que está marcada aqui na Bíblia não foi o bezerro de ouro. A rebelião foi a falta de confiança em Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus. Como que aqueles homens tentaram a Deus? E aí, como eu disse, é um complemento da palavra da manhã, da Paraxá que nós recebemos hoje com o pastor. Ora, aqueles homens, eles se rebelaram desconfiando da palavra de Deus. Deus, ele disse, desde o princípio, eles estavam escravos no Egito. Deus tira eles da escravidão e fala, eu vou levar vocês para uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus. Uma terra Então, Deus, veja só, uma coisa é você comprar algo de um vendedor. Você comprar um carro sem ver. A pessoa fala, está aqui o modelo do carro, o ano do carro, o valor, transfere o dinheiro, vamos no cartório, transfere o carro, mas você não viu o carro. Quem confiaria? Acho que ninguém, né? Todo mundo iria querer ver o carro antes. Por quê? A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Nós não devemos confiar no homem. Mas aqui não foi o homem que prometeu. Aqui foi Deus. Deus disse que ia tirar eles de uma terra da escravidão, do Egito, e ia conduzi-los para uma terra que mana leite e mel. Deus falou, está falado. Acabou, ainda que fosse só pedras. Lembra de Abraão e Ló? Abraão, ele tinha de um lado as campinas, lindas, maravilhosas, uma vista deslumbrante, e do outro lado só tinha pedra. E Abraão disse para Ló, escolhe o caminho que você quer. Ló olha para as pedras, olha para as campinas, falou, eu vou para Campinas. Não para Campinas, né? Vou para as Campinas.
E tudo bem. E resta o que para Abraão? Pedras. Mas Abraão tinha Deus. E ele vai para lá e ele é muito mais abençoado do que Ló. Por quê? Confiança. Abraão não falou, olha, espera um pouquinho, Ló, deixa eu dar uma olhadinha lá para frente se melhora um pouco. Não. Ló escolheu aqui, eu vou para lá. Eu digo mais, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho para mim que essa ação de Ló foi devida à justiça de Ló, à justiça de Abraão. Porque quando Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. É mais ou menos Deus falar para você, ó, sai da sua casa, vai lá para o aeroporto que tem uma passagem para você. Para onde, Senhor? Lá você vai saber. Pouca gente ia, né? Pensou? De avião. Moisés foi a pé, se pouco, sabe Deus se com o jumentinho, não sei. Então veja só, ele pega e leva o seu sobrinho, e o quanto ele teve com o seu sobrinho, teve problema, teve a briga dos pastores, um monte de problema com o sobrinho dele. Quando ele se separa, Deus começa uma nova obra na vida dele. Quando ele realmente obedece a palavra de Deus. Então, veja só, o que a gente tem que entender? Espera um pouquinho que eu estou perdendo o raciocínio. Hoje está difícil. Eu acho que o Senhor está preparando um lugar para nós. Mas amém. Então, Ló e Abraão. Então, Abraão, eu creio que foi por causa da justiça de Abraão. Por quê? Porque quando ele leva Ló, ele assume uma responsabilidade. E agora, o que eu vou fazer com Ló? Ele era mais velho que Ló. Então, Ló poderia falar, não, você escolhe o caminho e que sobrar. Não, ele falou, Ló, escolhe. Eu creio que talvez para não prejudicá-lo. Ah, eu vou para as Campinas, então tá bom. Você que escolheu, eu não te produzi nenhum mal. Você não vai poder amanhã falar, eu fui parar em Sodoma porque eu não tive escolha. Não, teve todas as escolhas do mundo. E Ló e Abraão jamais, ainda que ficasse do lado das Campinas, jamais ele iria aos portões de Sodoma. Então, essa é uma parte de confiança que nós temos que entender. Aí a palavra de Deus diz que nós não podemos endurecer o coração como fizeram na rebelião amarga. O que essa rebelião consiste? Quando eles chegam diante da terra para possuir a terra, eles resolvem que precisam dar uma olhadinha na terra para ver se a terra é boa. Será que é tudo isso? Será que vale mesmo o esforço? Foi Deus que deu. Se fosse um buraco, valeria a pena entrar, porque foi Deus que deu. Mas ali, o que eles fazem? Eles vão, mandam os espias, e os espias voltam, eles vê tudo, mas quando os espias voltam, 10 dos 12, começa a ver problemas. A terra é boa, mas... Foi pregado hoje, não posso repregar nem essa ideia. A terra é boa, mas os frutos são excelentes, porém... Mas é esse o nosso risco. É aqui que o conselho entra para nós. Não façamos como eles fizeram na rebelião amarga. A rebelião, veja, ninguém falou, vamos nos unir contra Deus. Não foi isso que eles fizeram. A rebelião partiu do quê? De ouvir os líderes e deixar de acreditar na palavra de Deus. E quanta rebelião amarga nós temos na sociedade hoje. Quantas pessoas falam, olha, a palavra de Deus diz, olha, guarda os mandamentos e viverás. Senhor, que farei eu para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Lázaro, né, o rico lá,
Senhor, manda Lázaro lá para meus 5 irmãos vivos, no que estamos agora no Novo Testamento, querem chamar assim, né? Tem 5 irmãos vivos no Novo Testamento. Manda Lázaro lá para eles não vir para cá. Não, eles têm a lei e os profetas, ouçam. Ou seja, para eles serem salvos, eles precisam da lei e dos profetas. Ah, mas a lei não salva. Não, a lei não salva. A lei realmente não salva. Mas ela conduz para o caminho onde se pode encontrar salvação. Se alguém perdeu um dedo, amputou um dedo, o hospital pode ser que reimplante o dedo ou não. Mas se ela for para o hospital, tem chance, não tem? Agora imagina se a pessoa, ao invés de ir para o hospital, ela vai para casa e coloca o dedo na geladeira, no congelador. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Então vamos lá. Aí diz assim, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga. Naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus. Sim, seus antepassados me tentaram, desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Ficaram 40 anos no deserto por causa da rebelião. Um ano para cada dia que espiaram a terra. Às vezes a gente toma atitudes na nossa vida e a gente deixa de crer na palavra de Deus, deixa de agir como a palavra de Deus diz, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E sabe o que nós fazemos? Prorrogamos as nossas necessidades. Às vezes, uma bênção está para trazer, às vezes Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, mas aí o inimigo, ele sabe, conhece os nossos limites, e aí lança a isca e a gente vai, que nem um bobinho. E a bênção que era para ser refeita ali, vai se estender por muito tempo. Abraão, Deus falou, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele foi lá, deu ouvido a Sara, teve um filho com Agar, 13 anos de espera para Deus falar com ele de novo. 13 anos. Então nós precisamos de entender, essa rebelião amarga, ela parte muitas vezes porque nós nos fazemos espias. Nós queremos espiar. Ah, Deus está dizendo para eu fazer isso. Deixa eu ver, será que é assim mesmo? Deixa eu ver, pegar um conselho com o fulano que já passou por uma situação parecida. Não! Deus não precisa de agir conosco igual ele agiu com fulano, com ciclano, com beltrano. Deus, ele vai agir conosco de acordo com a sua graça. Se ele quiser abrir uma porta numa parede, ele vai abrir. Ele vai mostrar o seu poder, mas nós precisamos de cuidar, de não deixarmos nos levar por essa rebelião amarga. Só que tem uma questão. Às vezes, para a gente não participar da rebelião amarga, às vezes a gente tem que tomar um remédio amargo. É isso que ninguém quer fazer. Quer ver um remédio amargo? Sim. Olha o remédio amargo, pisar no nosso orgulho. Eu sei o que é certo fazer, mas na hora da ira, eu vou fazer diferente. Rebelião, porque a palavra de Deus está instruindo. Todo mundo de olho. Porque, você pode pegar uma folha de sulfite, faz esse teste um dia. Pega uma folha de sulfite e mostra para qualquer pessoa. Fala, o que você está vendo? Ela vai falar uma folha de sulfite, ou ela vai dizer, nada, tem nada aí. Ok. Aí você pega bem no cantinho da folha, faz uma pontinha de caneta, faz uma bolinha bem pequenininha, e mostra a pessoa, o que você está vendo? Ela vai falar uma bolinha. Assim é a nossa vida. Todo mundo fica ali. Você pode passar uma fase aí de perfeição. Ninguém vai ver nada em você.
Mas o dia que você fizer um negocinho errado, todo mundo vai direto. Não importa, mas são 29 centímetros de folha. Meio milímetro de bolinha. Todo mundo vai ver o meio milímetro de bolinha. Então nós temos que entender que essa é uma arma do inimigo. O inimigo quer que nós caiamos nessa rebelião amarga. O inimigo quer que nós duvidemos do que Deus diz. É aquela questão. Eu não posso seguir a palavra. Eu até falei ontem na live um testemunho de um rapaz. Ele teve mais fé do que eu teria. Eu não teria aconselhado, eu sou sincero. Eu não teria aconselhado ele a fazer isso de maneira nenhuma. Ele conseguiu um trabalho, e aí ele conseguiu o trabalho e trabalha de sábado também. E ele está buscando a palavra mesmo, com sede, ele, a mulher dele. Aí ele chegou no trabalho, alguém conversou com ele, ele chegou no chefe em experiência e falou para o chefe, tem um jeito de eu não trabalhar de sábado? Aí o chefe olhou, mas por quê? Por causa que eu sigo a Bíblia, tal, a Bíblia diz que eu não devo trabalhar de sábado. Ele falou, só que aí você vai ter que trabalhar todo domingo. Ele falou, tudo bem, beleza. Já na experiência ele ganhou o sábado para livrar. Mas olha só, e ele está feliz da vida e ainda ganhou 2 feriados no ano. Durante o ano, ele vai pegar o quê? Ele escolhe um feriado, ele pode pegar Pêssah e Yom Kippur, por exemplo. É uma bênção, não é? Mas a bênção de Deus não acaba aí. Ele está lá tranquilo, esses dias aparece um outro chefe, o homem não é evangélico, não é crente, não é nada, ele só ouviu, por que você não trabalha de sábado? Por causa disso. Fala, legal, pessoal. O chefe viu dele lá mais ou menos umas 7 horas da noite, sexta-feira. Aí o chefe dele falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu estou trabalhando. Mas já não começou o seu Shabat lá? Já não começou o Shabat? Ele falou, mas é sexta-feira, né? Ele já conseguiu o sábado. Ele falou, mas eu preciso trabalhar, né? Não posso ficar, né? Ele falou, não, pode ser, sempre me avisa aqui, você vai entrar mais cedo na sexta-feira para você sair mais cedo. O chefe dele procurou ele. Aí eu pergunto, há alguma coisa difícil para Deus? Eu não posso. Não pode não, não quer. É diferente. Fala que não quer. É a rebelião amarga. Mas se eu pedir, eu vou perder o emprego. Se foi Deus que abriu a porta, você não vai. E se foi Deus que abriu a porta e você perder, pode ter certeza que tem uma porta melhor. Amém? Então vamos lá para a gente finalizar. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, não tente enganar a Deus, não tente justificar. Senhor, eu sei o que eu deveria fazer, mas tem esse problema, mas por causa daquilo. Não, isso é endurecer o coração. Não endureça o coração como fizeram na rebelião amarga. Naquele dia, no deserto, quando tentaram a Deus. Desafiaram-me e viram minhas obras durante 40 anos. Por isto, desgostei-me dessa geração. E disse, o coração deles está sempre se desviando. E não entendem como eu ajo. Isso daqui eu acho que é uma constante. Pessoas que não entendem como Deus age. É o que eu mais encontro na vida. Pessoas, principalmente crentes, que não sabem como Deus age, porque se soubesse, estariam guardando o Shabat, celebrando festa bíblica e guardando o mandamento. Porque é o domingo do Senhor. Não sabem como Deus age. Porque as festas foram abolidas. Não sabem como Deus age. Os mandamentos foram cravados na cruz. Não sabem como Deus age. Não conhecem a Deus. Na minha ira, esse é o medo. Deus se ira, Na minha ira, jurei que não entrarão no meu descanso. Eita, nós. Sim, não. E aqui eu vou dar uma acelerada, porque eu amo isso aqui, porque agora nós vamos entrar, não era nem para entrar, mas é demais, né?
Vamos dar uma esticada. Veja só. Cuidado, irmãos. Olha só. Olha o que ele fala depois do descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Encomende um escaravelho lá, né? Para enganar a Deus. Para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e ao qual falta confiança. É confiança, não é? Nós estamos falando aqui de confiança? Que poderia ocasionar a apostasia do Deus vivo. Ao contrário, continuem exortando uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido de novo pelo engano do pecado. Pecado é errar o alvo, né? Domingo do Senhor, pá, errou. Pecado. Esse é o... Mas vamos lá. Pois nos tornamos participantes do Messias, desde... eu sou do Messias, desde que, de fato, nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no Novo Testamento. É isso? Né? Não é? Nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no princípio. Que princípio? Na Torá. É lá que é a confiança. Até que o objetivo seja alcançado. Que objetivo? O fim da lei não é Cristo? Então não é fim. A finalidade da lei tem o objetivo de alcançar a Cristo. Muito bem. Entretanto, onde se diz... Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como fizeram na rebelião amarga, de novo, que foram as pessoas... Quem foram? É essa parte que eu gosto muito. Olha a pergunta de Paulo no Novo Testamento. Olha só. Quem foram as pessoas que, após terem ouvido, se rebelaram de forma tão amarga? Paulo responde: foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus esteve irado 40 anos. Paulo responde: contra todos que pecaram. Sim, eles caíram mortos no deserto. E a quem jurou que nunca entrariam no seu descanso? Peraí, mas já morreu no deserto e ainda não vai entrar no descanso? Aos que foram desobedientes. Dessa forma, vemos que eles foram incapazes de entrar por falta de confiança. E aí, para a gente completar, vem aquela parte. Portanto, capítulo 4. Horrorizemo-nos com a possibilidade de que, apesar da promessa de entrar no descanso, no milênio, que é o milênio sabático, apesar de que a promessa de entrar no descanso permaneça, qualquer um de vocês possa ser julgado por não ter alcançado o alvo, o objetivo. Porque as boas novas foram anunciadas a nós. As boas novas as palavras de Yeshua, não é? É isso? Foram anunciadas para nós quem? Paulo. Sim, para o judeu Paulo até então, mas também para nós hoje, não é? Para nós depois do Messias, correto? Então tá bom. É vocês que estão falando, não sou eu. Eu só estou lendo. Porque as boas novas também foram anunciadas a nós. Também a nós? Como também? Teve mais alguém que recebeu boas novas? Estranho, né? As boas novas não é só nossa? Não é só do crente? Não é só da graça? Também foram anunciadas para nós. Tem mais alguém? Alguém fala assim, tirei o primeiro lugar na prova, tal. Eu também. Como assim? Tirou os 2 primeiros lugar? Então, também tem mais alguém aí. Um empate técnico, né? Mas tudo bem.
Porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Oxe, eles quem? Boas novas para os judeus do deserto? Porque é deles que está falando. As pessoas falam, boas novas, é o Novo Testamento. Foi anunciado então o Novo Testamento, que eles chamam de Novo Testamento, lá no deserto, antes de entrar. As boas novas foram anunciadas para eles. E para nós, qual a diferença das boas novas para eles? Porque nós não éramos gente para eles, entre aspas. Estrangeiros, para vocês não tem palavra não. Deus falou, né, que os judeus, né, era para ser sacerdotes, iluminar os povos. Eles fizeram o murinho de Soreg lá para o judeu, para o estrangeiro não chegar perto do templo. Veja só, as boas novas foram pregadas no Antigo Testamento. A diferença é que agora nós também podemos receber as boas novas. E aí ele diz aqui, porque as boas novas também foram anunciadas a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes fez nenhum bem, pois as que ouviram não fizeram acompanhar de confiança. Não seguiu a palavra, não posso guardar sábado, não posso guardar o mandamento. Pois nós, os que cremos, entramos no descanso. Como foi dito, na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Ele fez esse juramento, ainda que suas obras existissem desde a criação do universo. Porque há uma passagem em que se diz a respeito do sétimo dia. Quem está falando de sábado aqui? Sétimo dia no Novo Testamento? Vou ler de novo. Ele fez esse juramento, ainda que suas obras existissem desde a criação do universo, porque é uma passagem em que diz a respeito do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez nosso texto diz, não entrarão no meu descanso. Portanto, como falta a entrada de algum deles, e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi, no texto já citado, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, porque se se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente de outro dia. Desta forma, permanece uma guarda do Shabat para o povo de Deus. Pois quem entrou no descanso de Deus, também descansou de suas obras. Quem guarda Shabat todo sábado, está descansando das suas obras e está prometido para entrar no descanso de Deus. É um treinamento. É que na Bíblia da maioria das pessoas vai estar como? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O repouso é um sábado. Mas por que não está aqui? Porque o reino de Deus é como um tesouro escondido. Sim. Hebreus 4:9, nova versão internacional. É isso, irmão? Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Isso aqui ainda está um pouquinho melhor. Mas tem gente que está escondendo o sábado. Por quê? Porque o sábado, mais uma vez eu digo, é um treinamento para o mundo vindouro. O pastor disse hoje aqui, né? Como é que é? Treinamento fácil, jogo difícil, né? E treino difícil, jogo fácil. É mais ou menos por aí. Quer entrar no reino de Deus? Treina o Shabat. O Shabat salva? Não. Como também obedecer pai e mãe não salva. Salva? Exatamente. Então é um conjunto. Agora, se não passar pela porta do Shabat, que dirá porque Jesus disse, o que entra pela porta é o pastor, né? O que entra por outra parte é pela porta que entra, meu irmão. Ou você entra pela porta, ou fica do lado de fora, fala, não quero, não vou e não gosto. Rebelião amarga.
Amém? Que Deus nos abençoe então e que nós venhamos a vigiar a nossa forma de ver e enxergar a palavra de Deus. Não duvide de que fazendo o que é certo, você terá bênçãos. Não faça por causa das bênçãos, mas não duvide, porque Deus tem essa promessa. Ele tem um mundo vindouro maravilhoso e nessa terra Ele quer te dar o sabor, um saborzinho, que é um descanso que você não pode nem imaginar. Que Deus abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu agradeço a oportunidade.